Olá pessoal, vamos lá para a nossa segunda aula, primeira semana aí de curso. Eu sou o professor Rodrigo Graça Martins e esse é o curso de algoritmos do IFTM Campus Ituiutaba. Tá? Vamos começar então. Então vamos lá pessoal. Vocês estão escutando aí o nome da disciplina, lendo, né? Algoritmos, algoritmos, algoritmos. Afinal de contas, o que é um algoritmo? Né? No singular, porque algoritmos é porque é no plural. Tá? Um algoritmo ele é um conjunto de regras que fornece uma sequência de operações capazes de resolver um problema específico. Tá? Então, é um conjunto de regras, né, uma maneira de fazer as coisas dentro de uma sequência que vai resolver um problema específico. Tá? Aí vem a pergunta, né? A próxima pergunta. Né? Na verdade, aqui a gente definiu o algoritmo, né? Colocou essa caixinha do algoritmo aí, né? Que é um conjunto de regras capaz de resolver um problema. E qual que seria o próximo passo? Né? Definir o que é um problema. Tá? Então, um problema é uma questão ou circunstância cuja resolução é muito difícil de se realizar. Tá? Então, é uma questão ou circunstância cuja resolução é muito difícil de se realizar. Então, muito comum se a pessoa falar, estou cheio de problema, tem um problema financeiro, tem um problema psicológico, tem um problema... E o problema é nessa linha realmente, né? É uma circunstância, uma questão da vida que precisa ser solucionada. Tá? Então eu tenho lá uma caixinha também aqui representando o problema, certo? Então eu tenho a próxima questão que é como resolver um problema. Então eu tenho um problema, então como é que eu vou resolver o problema? Qual que seria a alternativa aí? Né? A solução para esse problema seria um algoritmo. Né? Então a gente tinha visto lá que a definição de algoritmo era um conjunto de regras para solucionar um problema, né? Colocadas em sequência. Demos a definição de problema, que é uma questão que a gente precisa resolver. E aí, entre um e o outro, né? Depois você acha a solução, você monta um algoritmo, um passo a passo aí de como está resolvendo esse problema. Então vamos pegar um exemplo prático aí. Tá? Um exemplo prático do problema. Eu preciso preparar um bolo. Como é que eu vou fazer esse bolo, hein? Eu vou seguir um algoritmo, né? Seguir a receita de bolo. Alguém já preparou um bolo na vida, alguém já achou essa solução para mim. Tá? Então, se eu quiser comer aí um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, esse é um problema, né? Eu quero preparar esse bolo. Como é que eu vou preparar esse bolo? Então eu vou seguir uma receita, tá? Seguir um algoritmo, né? A receita do bolo. Então a receita vai vir lá para você, ó, os ingredientes do bolo. 3 cenouras descascadas e cortadas em rodela, 4 ovos, 1 xícara de chá de óleo, 1,5 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento, 1 colher de sopa de fermento em pó químico e 1 pitada de sal. Esses são os ingredientes para fazer a massa do bolo. Os ingredientes para fazer a cobertura de chocolate: 1/3 de xícara de chá de água, 1/3 de xícara de chá de açúcar, meia xícara de chá de chocolate em pó, 1 colher de sopa de manteiga. Então, mais um pouquinho da receita aí. Como é que eu vou preparar o bolo? Então, eu vou ter lá os passos. Lembra que a gente falou que era um conjunto de regras? Um conjunto de passos? Então, vamos lá. Qual que vai ser o passo 1? Coloque no liquidificador os ovos, a cenoura, o óleo e o açúcar. Então eu vou pegar 4 ingredientes lá, vou bater tudo por 5 minutinhos e vou guardar isso, reservar isso. Tá? Passo 3. Numa tigela, junte a farinha de trigo peneirada, o fermento em pó e o sal. Misture bem e em seguida despeje a mistura que foi batida. O passo 5. Misture até que fique uma massa bem homogênea. Então você vai misturar lá o que estava líquido com o que era sólido, líquido no liquidificador com o sólido na tigela, né? Vai misturar até essa massa ficar bem homogênea.
Ficou bem homogênea. Eu vou despejar isso numa forma untada e enfarinhada. Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 50 minutos. Ao final do processo, eu vou retirar essa forma do forno e vou desenformar o bolo. Então, seguimos a receita aí, temos a massa do bolo. Está faltando o quê? Agora, a cobertura, né? Modo de preparo da cobertura. Coloque numa panela a água, o açúcar, o chocolate em pó e a manteiga. Misture tudo muito bem. Leve ao fogo médio e mexa sem parar por 5 minutinhos. Retire do fogo e despeje essa cobertura por cima do bolo ainda morno. Então eu vou ter lá o bolo desenformado, ainda morno, e vou vir e vou lançar lá a cobertura. Então no final, o que a gente espera é ter aí um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Então a gente deu um exemplo aí de como resolver um problema. Tá? Então, voltando lá no nosso diagrama, né? Eu tenho lá o problema, que era fazer um bolo, a solução que gerou um algoritmo, que era a receita de bolo. Então, aplicando essa receita de bolo, eu vou solucionar o meu problema. Tá? Mas o que tudo isso tem a ver com o programa, com computação? Tá? Então, o programa ele vai surgir numa caixinha à parte ali. Tá? E esse programa, ele nada mais será do que a implementação do algoritmo. Então, eu escrevi um conjunto de passos, um conjunto de instruções. A hora que eu fiz essa implementação, passei isso para uma linguagem que o computador entende, eu vou ter um programa. Tá? Então vamos lá, o programa de computador. Né? O que vai ser o programa de computador? Uma reunião dos procedimentos e ou instruções que determinam o funcionamento de um computador ou software. Tá? Então, é uma sequência aí de procedimentos, de funções e instruções que vão determinar aí o funcionamento de um computador ou de um software. Esses procedimentos ou instruções, eles serão escritos em um determinado idioma. Tá? É uma linguagem que você vai utilizar aí para estar conversando com o computador. E o computador não entende russo, não entende português, não entende inglês, ele entende uma linguagem de programação. Então essa é a maneira que a gente vai estar realizando. No caso desse curso em si, a linguagem que a gente vai usar é a linguagem Java, utilizando o ambiente de desenvolvimento Eclipse. Tá? E com isso a gente encerra a nossa segunda aula da semana do curso. Muito obrigado, agradeço a atenção de vocês. Voltem para as próximas aulas aí. Obrigado.